quero desfrutar com vocês um texto. Deixa eu tocar que isso aí está mais grave. Amém? Isso. Eu estava sentindo minha voz muito feminina, né? Amém? Consegue colocar aqui Atos 16, 31? Só para saber quanto tempo a gente tem. É aquele tempo lá? É, esse aí. Porque é um testemunho longo, então a gente vai abreviar para dar Amém. certo, amém? Para não tomar muito tempo de você. Se tiver ruim, pode levantar a mão, que aí a gente encerra, dá bênção, e aí vocês vão embora, amém? Amém. Diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua Casa. tu e tua. Casa. Amém, irmãos. Eu não sei como tá. Deixa eu andar aqui, me deixa solto, hein? Eu não sei se você conhece um pouco da nossa história. Eu quero apresentar um pouquinho da nossa história. Meu nome é Gustavo e no mundo eu fui conhecido como Gustavinho. E um dia eu vim para aqui. Um dia você foi no meu show. Tomara que não. Eu era de um grupo chamado Bonde do Tigrão. Eu era o segundo vocalista. E eu tô vendo alguém já rir, que eu já sei que alguém foi nesse show. Eu já quero começar te pedindo perdão, Para de passar cerol. porque eu te levei para passar cerol na mão. Agora eu quero te conduzir para a gente passar o óleo da unção. Amém, irmão? Aleluia. Deus é bom, amém, irmão? Aleluia. E a gente vai contar aqui brevemente um pouquinho da nossa história, onde lá no ano de 99 para 2000, Deus fez com que eu pudesse explodir e ser conhecido pelo Bonde do Tigrão. E Ele tem um defeito, tá, gente? O microfone vai pesando. é porque eu usava aquele assim, ó. Ah, tá. Aí, tô tentando me acostumar com esse. E aí o tempo foi fazendo a gente ser conhecido até eu encontrar o Senhor. E hoje são quase 20 anos de evangelho, de caminhada com o Senhor, para a glória de Deus. Mas eu queria te falar do antes, do que antecede a bênção. No ano, quando eu fui nascido, eu sou nascido e criado na Cidade de Deus. Foi lá onde eu nasci. E lá todo mundo era muito musical e eu fazia parte de um grupo de pagode. Que esse grupo de pagode era apadrinhado pelo Vaguinho, hoje pastor Vaguinho, mas na época era o Vaguinho dos Morenos. O nome desse grupo era Sorriso Inocente, por isso que eu só fico sorrindo. Brincadeira, era Sorriso Inocente, que era um grupo feito de jovens. E desde muito tempo eu sempre fui apegado muito à música. Então eu participava da escola de samba de lá e tive a oportunidade de crescer. Mas a música é algo que nos puxa. Eu não sei vocês, mas na minha infância a música era algo muito latente, que puxava a gente. Então estava no samba e automaticamente quem estava no samba também estava no pagode e puxava a gente para o campo do espiritismo, da umbanda, do candomblé, que são as raízes do samba, do pagode. Então, por muito tempo, essa foi a minha cultura de samba, de pagode. E depois a gente explodiu no bonde. Mas eu me lembro que naquela época, quando eu ainda tocava pagode, eu me lembro de ter ido algumas vezes lá. Eu estou em casa, irmão, amém? Posso ficar na liberdade do Senhor? É porque eu preciso falar algumas coisas aqui que eu preciso dar afirmação de você, amém? Então eu faço uma coisa que eu faço lá na igreja, isso fortalece esse testemunho. Eu vou falar, posso falar? E você fala, fala, pastor. Posso falar? Agora eu senti que eu estou em casa. Amém? Eu não sou o pastor da casa, mas sou um dos pastores que está ajudando a casa. Amém? Porque esse é o nosso papel, ajudar a ministérios, ajudar a casa e dizer um pouquinho do que aconteceu sobre a nossa vida através do Evangelho. E eu me lembro lá atrás, aonde nós íamos em alguns, vou botar assim, alguns cultos, que também na Macumba tem culto, irmão. E nós íamos lá cultuar em algumas sessões e sempre eles me falavam assim: você precisa ser atualizado, você precisa passar por um momento de evolução, nós precisamos evoluir você. Só que também tinha uma palavra que eles sempre falavam lá: eu consigo incorporar em qualquer pessoa, mas em você eu não consigo. Então eu preciso já deixar uma palavra para a tua casa.
Antes que você fosse forma, antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, o teu pai, o Senhor, já te conhecia, Ele já sabia quem você era. E eu preciso te dizer, ainda que o mundo já te deu um troféu, o troféu de Deus é maior do que isso. Então nós fomos caminhando e eu fui fazendo parte desse grupo e a gente foi começando a crescer. E eu vou chegar para que a gente prossiga, eu estou tentando acelerar. E nós começamos a cantar pagode, só que eu montei um grupo chamado Bonde do Tigrão. E esse grupo, ele começou a fazer tanto sucesso que eu precisei abandonar o pagode. E eu, nessa época, eu tinha sido passado para o soldado especialista da aeronáutica. Então, a minha família é uma família que tem muitos militares, meus irmãos foram, meu pai foi, e eu também estava pelo caminho de ser um militar. Então, eu tive que abandonar o militarismo e ir para o bonde para cantar funk. E a gente não entende o que Deus faz ou aonde Deus quer nos levar. Mas eu me lembro que no auge da minha fama, do meu sucesso, eu tinha tudo. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Eu tinha tudo, eu tinha lugares expressivos, eu tinha fama, eu tinha reconhecimento. Só não tinha o mais especial: Jesus na minha vida. E aí, por muito tempo, irmão, eu caminhei, porque eu não sei você, mas a cultura de quem é de Jacarepaguá é assim: você é católico, ecumênico, macumbeiro, espírita e evangélico nas horas vagas. Porque era comum você ir à igreja ao domingo, católica, mas durante a semana você ia à macumba, porque você queria de alguma forma se proteger contra o mal ou contra o possível bem que estivesse no meio de todos. Então eu sempre, quando podia, ir à igreja católica. De tempo em tempo eu ia na Umbanda, no Candomblé, e de alguma forma eu ficava sendo ministrado por aquilo. Amém, deixa ele, está em casa. Quem chegou aqui fomos nós. Então o contexto diz que nessa história toda de jornada com o Senhor, mas sem saber, porque você precisa, posso falar, irmão? Então, tem gente que está caminhando com o Senhor sem saber, irmão. Tem gente que ainda não entendeu o que é de Deus, irmão. Só vai precisar passar por uma esquina da vida que Deus vai te encontrar, e quando Ele te encontrar, não tem como fugir. E aí, eu sou um pouquinho antigo, você é do Instagram, do Facebook, eu sou do Orkut, irmão. Eu sou do azul clarinho, tu é do azul escuro, do rosa, da letra rosa, é. E aí eu falei, comecei a olhar, porque chega um dia na sua vida que o tudo parece nada, o que parece estar muito cheio, parece estar vazio. E eu entrei no meu Orkut, eu tinha 4, 5 contas, eu entrei no meu Orkut e comecei a pesquisar, né? Fui caçar, né? Aí olhei essa mulher aqui, falei, vai ser minha. Só que eu olhei lá na foto, irmão, ela parecia ter 2 metros. Mas depois que eu vi, era 1,5 metros com salto, irmão. Mas Deus tinha um plano. E aí quando eu falei lá, na casa, no lugar onde eu ia, eles falaram assim: escolhe qualquer outra, menos ela, porque ela não é para você. Então eu preciso te dizer, essa mentira do inimigo está sendo plantada nos propósitos de Deus, quando a gente, com imaturidade ou com falta de conhecimento, recebemos uma mensagem aonde o plano do inimigo é destruir o propósito de Deus. Então você que está do lado da sua família, você que está aí e ela não está aí, profetize comigo: a minha família é plano de Deus. Ainda que digam que não é, Deus já disse que vai ser. Eu costumo dizer que a semente, ela nasce por... Você consegue ver a semente nascer? Você consegue ver ela crescer? Então eu preciso te dizer isso: Deus está trabalhando no oculto.
Deus está trabalhando sem você ver. E Ele está deixando sinais para que você perceba que até um não tem a mão de Deus nisso. Então eu fiz contatos em comuns para poder conhecer a pastora Janaína. Antigamente no Orkut tinha um quadrado assim que você podia ver quem era o seu amigo em comum. Quem é da época do Orkut aqui? Ó, aí já tem uma galera mais velha aí. Vai revelar a idade de alguns. Já tem uma galera aí mais velha. No Orkut você tinha um quadrado que via assim, amigos em comum. Lembra disso? Aí esse senhor aqui foi lá no Amigos em Comum, aí viu que tinha alguns amigos em comum e foi perturbar esses meus amigos. Prossiga. Porque eu queria, estratégia. Vai. Estratégia. Né? E aí eles falaram, não vai poder ela não. Eu falei, não tem essa. Eu quero essa aí. Eu queria. Ele cismou. Gente, ele foi meio psicopata. Por quê? Ele foi lá nos Amigos em Comum, perturbou os meus amigos vieram falar comigo, eu olhei, eu falei, que isso, funkeiro? Deus me livre. Por quê? Só porque eu era um crilouro? Claro! Aí eu falei, Deus me livre, funkeiro. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento ontem, né? Eu falei, isso aí vai fazer muito mais comigo. E eu já estava frustrada, não queria namorar ninguém. Não queria namorar ninguém. Aí eles viraram, as minhas amigas, e esse meu amigo virou e falou pra ele, olha, desiste, porque ela não quer namorar ninguém. E ele cismou, ele, não, me dá o endereço. Não tivesse dito. Me dá o endereço dela. Aí os meus amigos deram o meu endereço pra ele e ele começou a psicopatia dele, porque ele mandava cesta de café da manhã. Não era crente, recebe. Você quer irmã aí, já começa a cutucar ele, vai falando. Vai falando. Ele mandava cesta de café da manhã. Receba. Urso de pelúcia. Receba. Cesta de chocolate. Receba. Eu falei assim, gente, esse cara nunca me viu pessoalmente. Esse cara é louco, é psicopata. Estratégia. E aí, de tanto ele perturbar as minhas amigas falavam assim, amiga, pelo amor de Deus, vai pelo menos conhecer ele. E aí você conhece ele e fala pra ele, ó, não quero nada contigo, e ele vai parar de perturbar a gente. Aí eu falei, tá bom, a gente vai pra Hard Rock, que era lá no Cita América. Antes a gente ia passar no New York, avisa pra ele que a gente vai comer lá no New York. E depois a gente vai lá pra Hard Rock. Aí quando a gente chegou antes, estava sentada lá no Bibi Sucos, tomando um suco. Me surge ele subindo da escada rolante. Louro, com uma blusa verde-limão, cheia de lantejola. Eu olhei aquilo e eu falei... era artista, querida. Você conhece o que é artista? Você não está acostumada com artista. Quando eu olhei aquilo, eu olhei para as minhas amigas e falei, o que é isso? Estratégia. Aí ele chegou ainda falando no telefone, se achando. Eu falei, ai Deus, misericórdia. Eu nem era crente, eu era macumbeira também. Olha a arte, eu falei, eu vou chegar falando no telefone para não dar confiança para ela. Ah, pronto. Subi a escada. Depois de ter mandado cesta de café da manhã, urso de pelúcia, ainda queria meter essa bronca ainda. Claro, porque eu semeei e depois vi a árvore crescer. Aí, o que eu queria? Eu falei, bom, esse cara vai chegar em mim e eu vou falar, ó, querido, esquece, não quero nada com você. Passa batido. Só que o que acontece? Ele, sorridente, né? Sorriso inocente, né? Começou a ficar amigo das minhas amigas. Estratégia. E eu tinha 18 anos. Aí a gente não tinha carro, né? E toda vez que a gente ia sair, ela mandava mensagem pra ele, não, sabe que a gente vai pra tal lugar, busca a gente aqui, porque ele já tinha carro. Eu falei, vocês são muito sujos, porque vocês agora são amiga deles e eu que me lasque, né? Fico sozinha. Conclusão. Acabou que ele não chegou em mim, falou, tipo, quero sair com você. Não me deu a oportunidade de eu falar, não quero. Pegando aí, irmão, pegou a visão? Não deu a oportunidade. Não cava o pênalti que tu pode errar. Então, como é que, tendo o ambiente. Porque tudo que eu queria que ele chegasse em mim, eu falar assim, querido, segue o baile, eu não quero saber de funk, nada disso. E aí acabou que ele ficou ali, né? Fazendo amizade com a gente, quer um suco, quer uma água, quer não sei o quê. Sempre muito cortês. Sempre muito cortês, né? E fala das minhas qualidades também, ele já avacalhou. Veio da cidade dele, mas ele era bem educado com relação a isso. Era, não sou? Sou, tá bom. Respeito onde eu pude chegar. E aí, ele não chegou em mim, porque eu chego e falo assim, olha, querido, eu não quero nada com você. Ele ia virar e falar assim, mas eu também não falei nada contigo, entendeu? Aí eu falei, cara,
cara, não tem nem como cortar esse laço, né? Porque eu já falei assim, gente, isso é laço. Não era um laço, era uma fita, querido. E aí, toda vez que a gente ia sair, ele ficava ali, né, arrozando. Aí chegou um tempo que ele sumiu. Aí eu falei, ué, o que aconteceu com o Gustavo? Aí peguei meu telefone. Oi, Gustavo, tudo bom? Tudo bem, o que houve? Aconteceu alguma coisa? A gente vai marcar de sair esse final de semana? Ele, não, tá tudo bem. Eu falei, tá fazendo show, tá saindo muito pra trabalhar? Ele, não, tá de boa. Aí eu virei e falei, não, então tá bom. Ele, Janaína, deixa eu te falar uma coisa. Eu já falei pra você, você sabe do meu interesse em você. Todo mundo ouviu. Você sabe do meu interesse em você. E eu decidi que a próxima vez que eu for sair, vai ser só com você, pra conversar com você. Aí eu falei, então tá bom, então me busca aqui hoje. Diga glória a Deus, irmão. Diga glória a Deus. Aleluia, irmão. Deus sabe, irmão. Era estratégia, eu não sabia, mas Deus sabe. Aí eu senti falta dele, né? E aí... Oi? De novo, rapidinho. Eu senti sua falta. Ele adora que eu repita isso várias vezes. E aí já tem 20 anos isso, ele adora até hoje, né? Continue teu testemunho. E aí, o que acontece? A gente começou, nesse dia ele foi me buscar, a gente saiu. E aí a gente começou a ficar. Eu nem sabia que tinham falado pra ele que eu não era mulher pra ele. E que ele mesmo assim bateu o pé. Eu nasci dentro da macumba. Eu fui batizada em Cachoeira. Meu nome é Janaína por causa de uma entidade, que é uma pombagira, que minha mãe colocou na época, que falou que eu era uma menina no ventre dela. Então eu cresci dentro de terreiro. Minha família toda, uma parte já se converteu, até hoje alguns ainda são. Então, quando a gente começou a se relacionar, era o par perfeito, porque ele servia o Zé Pilintra e eu servia a pombagira. Então, às vezes eu falava assim para ele, deixa eu ir lá no seu centro, e ele falava, não. E eu não entendia por quê, né? E depois ele falou que eu me converti, que eles não me queriam lá. E a gente não entende os caminhos de Deus, né? Porque eu sempre fui, porque eu fui criada nisso, meus pais me ensinaram nisso, eu sempre gostei de igreja evangélica, eu ia com amigas, mas os meus pais falavam, não, porque você vai servir lá. E aí eu era limitada, eu não podia ir, eu sempre gostei da palavra, eu sempre gostei de me relacionar na igreja, mas meus pais me vetavam. Só que chegou um momento que eu comecei a me perguntar assim, poxa, posso falar abertamente aqui? Tem alguém? Não. Eu ia no centro, aí lá tinha um quarto de santo, eu olhava o quarto de santo e tinha um cara moreno, né, mulato, com chifre, com um tridente, com uma capa preta e vermelha. Eu falava, gente, como é que isso aqui pode ser de Deus? Eu adolescente, eu ia em células de amigas minhas e eu sentia uma paz e eu chegava ali naquele lugar, eu ficava assim. É por isso que eu falo muito assim, não limite o poder de uma palavra que você dá a alguém. Porque aquelas pequenas sementes que lançavam no meu coração, ficavam no meu coração. E aí eu comecei a questionar meu intelecto de fazer discernimento. Aí tinha ponto de macumba que falava do homem da capa preta, chamava Beuzebu. Eu falava, gente, isso aqui não é de Deus. Mas os meus pais, né, por isso que a Bíblia fala que aqueles que idolatram as imagens se tornam como elas. Você está ali, você não sabe por que você está, por que você serve, você tem uma cegueira, você não estuda, E eu sempre fui uma mulher, uma menina, uma jovem que sempre gostou de estudar. E eu comecei a fazer essas perguntas e eu achava aquilo estranho, mas eu não ia porque tinha a influência muito poderosa dos meus pais. Então eu meio que ficava ali naquele limbo, ia de vez em quando na igreja, de vez em quando no centro. E foi aí que quando eu saí com ele a primeira vez, a gente teve esse encontro. E nesse primeiro encontro que a gente teve, ele virou e falou assim, olha, eu vou namorar com você. Por isso que eu falo, mulherada, quando o cara quer você de verdade, pode ser o que for, ele vai dar o jeito dele para ficar com você. Quantos homens pode ser um amém? Porque se o homem chega para você e fala, ai, gente, está se conhecendo, ai, vamos esperar um tempo, ele não te quer, esquece, corta que é laço. O cara que quer você mesmo, ele vai te honrar.
Ele vai chegar até você, Ele vai cuidar de você, Ele vai, eu vou chegar a tal hora do trabalho no ponto de ônibus, eu vou lá te buscar, para você não ficar andando sozinha na rua. Esse é o homem, mulher, que você tem que buscar, você que ainda está solteira, né? Pastora, eu sou casada, meu marido não faz isso. Hoje Deus vai fazer um milagre neste lugar, aleluia! Vejo mão de homem subindo, levante a mão aí, irmão. Levante aí, irmão. Levanta a sua mão aí, varão. Cadê o varão dessa casa? Cadê o varão? Levanta a mão, é sério. É sério, levanta eu vou ser o cabeça. Você que é homem nesse lugar, levante a mão aí. Deus vai fazer um upgrade na tua mente, irmão. Amém. Entenda uma coisa, a responsabilidade dela é sua. Amém. É isso que a Bíblia diz. Jesus te cobre e você cobre ela e ela cobre as crianças. Amém. Só que nós não fomos computados ou fabricados para ter essa responsabilidade. Alguém lá na sua infância, assim como na minha, falou assim, mostra que você é homem. Mostrar que era homem era dar beijinho, era arriar as calças, desculpa a expressão, e mostrar o bigolinho. Era assim que você mostrava. Quem já ouviu isso? Mostra que tu é homem aí, bota pra fora. Quem já ouviu isso? Irmão. Mas masculinidade não tem a ver com isso, tem a ver com honra o seu cônjuge, a sua esposa. E eu preciso te dizer, irmão, você pode ser um homem melhor do que você é. Eu não vim aqui para te bater, não, eu vim aqui para te ajudar. Amém? Tá bom, pastor? Amém? Qualquer coisa você fala, para. Mas calma que a gente vai falar da mulherada também. Fica tranquilo que aqui é dos dois lados. O que acontece? Ele virou e falou pra mim, a gente vai começar a namorar, daqui a 6 meses eu vou te pedir em casamento, e vai passar 6 meses e a gente vai casar. Eu falei, gente, esse cara tá louco. E sabe quando você vai indo? Aí hoje eu fico pensando, eu falo assim, gente, que psicopatia, né? Mas deu certo, Deus sabe de todas as coisas. A gente começou a passar... Quer separar? Não, quero não. Então a proposta era boa, tá vendo? Não, mas mulher, você fica assustada, né? O cara chega, eu vou casar com você em 6 meses, você fica, gente... Mas eu fui embarcando, Deixa eu né? falar, fica assustada porque a cultura foi enxertada na nossa mente que não deu certo, separa. Que se não é bom, não tem como dar uma segunda chance. Ei, Jesus nos deu essa segunda chance. Amém. E aí a gente começou o namoro, passou 6 meses, no dia do meu aniversário. Sabe quando você esquece? Ele me pediu em casamento, me levou numa casa de festa. Ele, qual a casa de festa você quer? Eu falei... não, vamos casar não, fazer uma super viagem. Eu não quero casar, casamento, porque eu já pensava assim, casar vai dar trabalho, porque eu vou acabar separando dele quando eu descobrir a primeira traição. E aí, porque ele sabia, eu falava pra ele, você tá me tirando da casa do meu pai, você quer casar comigo, mas se eu pegar, vai dar ruim pra tu. E dito e feito, a gente casou, né, ele escolheu a casa de festa, pagamos a festa, e aí eu falei pra ele, não quero festa. Ele, não, vou te tirar da casa do seu pai, vestida de noiva, bonitinho. Porque tem muito homem que vem do mundo e tem os princípios. E ele foi criado numa família de princípios. E hoje isso é honroso, o cara querer te honrar, tirar da casa dos teus pais. Né? Não, quando eu falo botar um vestido de noiva, não é fazer uma festa caríssima não, mas chegar no teu pai, pedir você em casamento, isso é importante. É honra, é princípio, deve ser obedecido. E aí a gente casou. Quando eu fui ver, em 11 meses eu tinha casado com ele. E o que acontecia? Ele viajava muito com o Tigrão e eu sempre estudei e trabalhei. Não podia viver em função da vida dele, também nem queria isso. Sempre fui uma mulher segura, não era neurótica de ficar ligando, tá onde? Não sei o que, eu descansei. E eu falava, cara, ele fazia show, aí ele saía. A gente namorava assim, Quarta-feira ele viajava para fazer show. Voltava no domingo ou na segunda-feira. A gente namorava, segunda e terça. Ele bebia, mas aí a gente saía à noite para beber. Ele ficava durante o dia na casa da mãe dele, eu trabalhava. Chegava à noite, a gente ia sair para alguma noite dessa, um camarote da vida que chamavam ele. E aí depois de 11 meses eu tô casada com um cara que eu não convivi. Verdade foi essa. E aí eu fui descobrir que ele acordava de manhã e ele bebia. Que quando a gente ia no mercado fazer compra, era um carrinho de compra e um de álcool, de uísque, de vodka, de cerveja. E aí eu, no início, fiquei assim, né? Eu vim de uma família, meus pais não bebem, não fumam. E aí eu ficava assim, gente... E ele acordava de manhã, já abria uma latinha, e aí aquilo ali começou a dar um problema, porque ele queria sair sempre. Eu trabalhava, estudava, ficava cansada. E aí eu
falava, não vou hoje. Ele, mas eu vou. Aí começou a guerra dentro de casa. Porque eu não era flor que se cheire, tá? Vocês estão me vendo assim com esse 1,50 m, mas quando o espírito encostava em mim, parecia que tinha 2 metros. A gente saía com essa carinha. Amém. Você está vendo, ela confessou-se. Eu saía com essa carinha e os amigos dele, nossa, sua esposa, né? Tão novinha. Ele, porque tu não viu quando ele endemonia. Porque eu surtava. Eu falava pra ele, você tem que fazer isso. Ele ficava com cara de paisagem. Aí eu começava. Podia me apelidar de Catarina, lembra do Crave a Rosa? Que eu saía arremessando tudo na frente dele. Já chegaram até, o porteiro queria chamar até a polícia outro dia. E, há um tempo atrás, estava num relacionamento abusivo. Não, e eu também, porque assim, eu casei e aí eu... Conhece, né? Quase apanhei. Mas tinha motivo, não tinha, Gustavo? Foi livramento. Foi Deus me guardou. Aí o que acontecia? A gente começou a brigar muito, ele bebendo muito, chegava bêbado 3, 4 horas da manhã. Eu falava, cara, eu não casei pra isso. E eu não precisava, meu pai sempre me deu tudo, eu arrumava minhas coisas e falava, eu vou embora. E ele, não vai embora, eu vou mudar, e não sei o quê. E dava mais uma chance. Eu falei, você quer viver a sua vida de solteiro? Vive. Você me tirou da casa do meu pai, eu era bem tratada, princesinha do meu pai. Não vou ficar durando isso, porque parece que eu sou a louca. Você está querendo levar uma vida de solteiro mas às vezes tu era louca. Às vezes tu era, ela não era. Não, você provocava, diferente. E aí o que acontecia? Eu comecei a ver que já não tinha mais jeito. Sabe quando você vai perdendo a esperança? Eu fui perdendo a esperança. Aí a gente começou a morar na mesma casa, sem se falar. A gente não se falava. Eu chegava para ele e falava, tem essa conta para pagar. Comecei a não fazer questão de mais nada, sabe? Ele ia sair, não me avisava. Aí teve um dia que, para vocês verem como é que a gente entrou num pé de guerra, a gente já estava sem se falar, ele começou a se arrumar para sair. Aí às vezes você está ali, né, tentando ainda numa última esperança, ele virou e falou assim, eu vou sair e você vai ficar em casa. Aí eu, colérica que sou, falei, tá bom. Ele saiu, foi para um pagode lá, foi para o Beco do Rato, lá na Cidade de Deus, ficar bebendo, com os amigos dele. E eu, tranquila, fui dormir. No dia seguinte, ele aqui jogando videogame, eu me arrumei toda, parei na frente dele e falei, eu vou sair hoje, você vai ficar em casa. Ainda saí com o carro dele. Se ele levantasse ali, ia dar crise, eu ia surtar. Aí ele ficou quieto, fui no pagode dos morenos, chegou lá, os morenos ligaram para ele, tua mulher tá aqui. Quando ele chegou, eu falei, se tu encostar em mim, tu vai ver só. E aí, para você ver o nível de guerra que a gente vivia isso casado. A gente ri hoje, mas na época, isso me devastava num jeito. Gente, não era fácil. Eu tive motivo para sair no dia seguinte, mulheres. Viu? Deu motivo. Senão eu não ia fazer. Ela me deu motivo? Ninguém, Os homens daqui são crentes, fazem. Os homens estão com medo. Tá vendo? Estão com medo. Fica com medo, nós não vamos fazer nada com vocês. Tá. O povo quer dormir à noite quentinho, tá? Entendi. É estratégia, né? E aí o que acontece? A gente começou nessa, de pé de guerra. Aí teve um dia que um primo meu, eu já não estava nem mais indo na macumba, já não queria mais saber de nada, eu mal, com o meu emocional mal. E triste, porque eu tenho um pai e uma mãe que tá casada até hoje. Minha mãe casou virgem com meu pai, então, sei lá, mais de 40 anos juntos e vivendo bem. Meu pai é melhor amigo da minha mãe é melhor amigo do meu pai. E eu cresci e eu falei, cara, eu vou separar. Não tem mais jeito. E aí chegou no momento que a gente já não se falava mais. E aí um primo meu foi na minha casa, bateu na porta da minha casa e falou assim, olha, eu tive um sonho com você. Eu via uma aliança descendo e ela rodava e eu botava a mão para segurar a aliança. Quando eu segurava a aliança, eu olhava o seu nome na aliança e quando eu segurava e apertava a aliança para travar ela de cair, a aliança estava morna. Aí ali eu já comecei a chorar na porta da minha casa. E aí eu falei, é assim que meu casamento tá, eu já não falo mais com ele, a gente já tá uns 3, 4 meses sem se falar. E aí ele virou e falou assim, cara, tem um culto lá na igreja hoje, vamos? Falei, vamos. Aí cheguei no culto, já assim, desistindo do casamento. E aí, no dia, a pastora que pregou, ela virou e falou assim, olha, eu não sou de fazer isso, mas tem uma pessoa aqui que entrou por essas portas pensando em desistir do casamento. E
Deus está falando para você, não desista, porque Deus tem um grande propósito na sua vida que você não consegue contemplar. Aí eu falei, cara, eu quero desistir, mas eu vou receber essa palavra. E aí recebi essa palavra no meu coração e falei, bom, eu não sei nem como ser crente. Meu guarda-roupa não era convertido. Não sabia nem com que roupa ir para a igreja. E eu falei, a única coisa que eu tenho para fazer é estudar, que é o que eu sei fazer. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a ver que eu fazia tudo errado. Por quê? Porque aí eu vou falar da minha experiência, que é uma experiência que valida muito do que a gente vive hoje como igreja. Uma coisa que a Bíblia diz é que os filhos das trevas são mais do que os filhos da... Porque lá no reino das trevas existe hierarquia espiritual, e essa hierarquia espiritual ela não é rompida em hipótese alguma. Se você é ovelha, você está debaixo de um pastor, você deve obediência a esse pastor. Isso não é você ultrapassar, isso não existe. Porque lá, se você faz isso, você toma couro. E é couro mesmo. Sabe? O inimigo manifesta no seu corpo, e aí você se bate toda. Quando você acorda de manhã, está cheio de hematoma. É desse jeito. Então lá, as pessoas vivem por ameaça. E nós hoje somos livres em Cristo. Jesus nos fez livres, mas Paulo diz que ele se fez escravo. Ele decidiu servir a Cristo por escolha. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que eu não respeitava a hierarquia espiritual. Porque ele falava não, e eu falava sim, e aí enfrentava. E aí eu entrava numa guerra, e essa guerra espiritual, quando eu levantava a minha voz sobre o meu sacerdote, eu já entrava nessa guerra perdendo. Porque a hierarquia é Deus na sua casa, Deus, o homem, depois a mulher e os filhos. Essa é a hierarquia. E eu infringi essa hierarquia sobrepondo sempre ele. E eu não fazia as coisas por ele, eu não cuidava dele de raiva. E a raiva, ela cega a gente. Então, quando eu comecei a ler a mulher de Provérbios 31, comecei a conhecer quem Jesus era, teve uma pergunta que foi chave na minha vida. Eu cheguei num diácono lá e perguntei assim, como que eu entendo a Bíblia? A primeira coisa, você precisa saber quem é Jesus, o que ele fez, o que ele pensava, como ele agia, o que ele falava. Depois que você descobrir isso, você vem conversar comigo. Eu, rata de leitura, comecei a ler os evangelhos e relia e entendi. Beleza, ó, Daniel, ele está até na igreja hoje. Daniel, entendi e tal, beleza. Ele, agora a pergunta que vai mudar a tua vida. Toda vez que você for tomar uma atitude, você se pergunta assim, o que Jesus faria no meu lugar? Aí eu queria quebrar tudo em casa e dar nele. Aí eu perguntava, aí vinha na minha cabeça, o que Jesus faria no meu lugar? Eu nem imagino Jesus agredindo, né, a noiva. Eu não consigo imaginar Jesus batendo boca e xingando. Então eu parei de fazer essas coisas. Parei de fazer tudo isso. Ele chegava em casa, eu lembro que ele chegava às vezes do show, a mãe dele não é uma mãe que faz muito carinho e amorosa. A forma de linguagem de amor dela é fazer comida para ele. E aí ele casa com uma mulher que não faz comida. Não é de Deus, não. Aí o que acontece? Eu comecei a me esforçar. Eu falei, bom, se a linguagem dele de amor é essa. Ele chegava do show de madrugada, eu acordava. Pensa no ódio que eu ficava. Eu acordava. Deus está trabalhando em corações essa noite. Diga amém, homens. Eu chegava em casa e falava assim, você quer jantar, amor? Ele olhava pra mim com uma cara tipo, essa mulher tá botando veneno na minha comida. Eu tenho certeza. Ele, do nada, jantinha quentinha, 3 horas da manhã. Nunca aconteceu, né? Falei, ontem ela estava querendo me matar, hoje me deu uma janta. Comecei até a orar a comida. Macumbeiro orando, imagina. E aí a gente foi vivendo, né? E eu orava, sabe? Ia pra igreja. Até isso, presta atenção. Ele macumbeiro, eu me converti. Falei pra ele, ó, a partir de hoje eu não quero mais nenhum vínculo com macumba, nada disso. E a partir de hoje eu vou pra igreja. Aí quando eu queria ir pra igreja, eu chegava pra ele e falava assim, gente, criada por um pai que falava assim pra mim, ó, você não pode depender de homem nenhum. Eu trabalhava, pagava minhas contas, não precisava, tá?
eu chegava para ele e falava assim: amor, você se importa se eu for na igreja? Aí ele olhava para mim, tipo, o que está acontecendo? É estranho. Aí ele virava e falava: não ligo não, só não vou. Eu falava: não, tudo bem, então eu vou. E eu ia, irmão. Ele indo ou não indo, eu ia. E às vezes eu falava para ele: vou para a igreja. Ele virava e falava assim para mim: eu vou para o bar. Aí eu falava assim: que Jesus te acompanhe. No bar eu acho que não foi não. Eu tenho certeza que não. Não foi não. Aí eu ia para a igreja, botava meu joelho outra no chão. pessoa, com ele não. Ele estava me esperando. Eu chegava na igreja, botava meu joelho no chão e falava: Senhor, amarga aquela cerveja, que ele não encontre nenhum amigo naquele lugar. E aí comecei aquelas orações de guerra que só uma mulher de guerra consegue fazer. Aí eu chegava em casa da igreja e às vezes ele estava lá. Eu falava: ué, o que houve? Ele: não, os caras não estavam lá. Eu falava: ai, que Jesus lindo. Sabe, porque a oração transforma o ambiente. Tem o dia da luta e tem o dia da vitória. Tinha dia que era assim e tinha dia que não. E aí eu falava: Jesus, quanto mais eu oro, às vezes parece que pior fica. E eu orando, aí anunciou que ia ter um profeta lá na igreja, né? E eu, nova convertida, não sabia o que era profeta. A minha pastora virou e falou assim: ó, vamos marcar um dia pra gente ter estratégia pro Gustavo vir nesse culto, porque esse homem revela tudo. Aí eu falei: bora. Aí fiquei fazendo tudo direitinho em casa, né? Qualquer coisa eu tava fazendo, tá bom, vamos fazer. E aí eu falei: amor, nunca te pedi nada, tô tão boazinha, vamos no culto comigo terça-feira. Aí ele virou e falou assim: vou pensar. Aí já ficava com ódio, que é uma vontade de arremessar tudo nele. Aí eu falava assim: tá bom, pensa com carinho. E aí oração, jejum. Aí teve, tipo assim, era para uns 20 dias numa terça-feira. Aí nesse dia ele virou e falou assim: eu vou fazer um trabalho lá no centro. Eu falei: tá bom. Então deixa essa parte que eu conto. Já falou, bebe uma água aí, em nome de Jesus. Falou pra caramba. É o nosso testemunho, né? Me deu só tô olhando ali, tu pegou mais tempo, hein? Depois a gente vai criar só um podcast pra você. Falou pra caramba, né, irmão? Já tem meu canal lá no YouTube que eu falo sozinha. Segue ela, a gente tá precisando falar. Amém, irmão? Brincadeira. E aí ela arquitetou esse culto de libertação para me levar no culto, né, irmão? Só que, paralelamente tudo isso que estava acontecendo, preciso dizer, eu anotei aqui. Eu não sabia de nada, tá, gente? A oração, ela tem o poder de transformar ambientes e corações. Por mais que eu brinquei aqui, que eu falei: essa mulher tá diferente. Cara, eu chegava em casa e ela não estava mais com um pedaço de pau na mão. Ela não estava mais me xingando, ela não estava mais me agredindo. Eu falei: meu irmão, tem alguma coisa acontecendo. Eu comecei a olhar para a veste dela, eu vi que ela trocou, que ela já não usava mais decote, que a fala dela, mesmo eu vi que ela estava tentando ser diferente. Eu não sei você, irmão, mas eu percebi que ela estava mudando. E ele me testava, porque ele viria. Eu sempre gostei. Claro. Sempre gostei Era de minha dançar. oportunidade, vou deixar ela Se falar você mais falar assim: pastora, você sente saudade do mundo? Não sinto, irmão, mas eu confesso pra você que eu gostava muito de dançar. Eu ia pra balada pra dançar. E aí ele me testava, ele falava assim: ó, hoje vai ter show, quero que você vá comigo. Eu já na igreja, tá? Aí ele via como eu me arrumava. Antes eu ia de mini saia, com uma blusa decotada, passei com uma calça jeans e uma blusa fechada. Antes eu dançava até o chão, e lá com ele eu ficava na minha, conversando com os amigos dele, sendo agradável. Não era sendo aquela crente insuportável lá: isso aqui é demônio, tudo é demônio. Não. Eu ia, conversava com os amigos dele, era simpática, solícita, mas a minha postura passou a ser outra. Aquilo ali já não me comprava, porque eu sabia que era estratégia do maligno. Porque como que eu ia pregar para ele depois descer até o chão, gente? Não casa, não tem condição. Então eu ia com ele, eu perguntava: você quer que eu vá? Ele: quero. Eu me arrumava e ia com ele. Se ele não ligasse para eu ir ou não, eu perguntava: você precisa que eu vá com você? Não, vamos. Eu ia com ele. Mas era sempre assim, com uma outra postura. Eu ficava acompanhando meu marido. Não dá mole não, mulher. Acompanha teu marido. Se tu não acompanhar, vai ter quem acompanhe. Amém? Mas tem a postura. E aí, posso falar? Pode. Obrigado.
Sei lá se ela vai me tacar alguma coisa. Cheirar de perto dela. Morreu nas águas essa Janaína. Aleluia. De vez em Vocês quando tu estão vendo tenta aí, né? ressuscitar. Vocês que vão embora comigo, vocês estão vendo aí, né? Quando a gente sair daqui, vocês serem minha testemunha em Nova Iguaçu, Jacarepaguá e toda a circunvizinhança. Oh, não Tá? vale nada. Amém, né? Nova criatura já há muito tempo, querido. E aí, eu vi essa transformação dela, como ela se portava e como ela fazia esses movimentos. E eu estava lá, irmão, na macumba. Eu era Ogã, não sei se todos vocês sabem o que é Ogã. Ogã é o ministro de louvor de lá, irmão. Então eu era o Ogã da casa, o responsável por fazer o ambiente acontecer. E de tempo em tempo a gente saía para fazer alguns trabalhos. E eu estava já nessa transformação dela, já decidido a parar. Porque Deus já estava falando comigo, irmão. Porque tem hora que Deus grita, mas tem hora que Deus vem no sussurro. Então tem hora que Deus vai dando sinais. E eu já estava decidido a parar. Eu falei, eu vou parar, eu não quero mais nada. Só que, eu não sei vocês, mas naquela época eu estava muito voltado. Porque não foi fácil, irmão. Abrir mão de 60, 70 mil reais por semana. Eu tinha uma boa grana semanal. Então tinha coisas que me prendiam ainda. Mas eu estava vendo a transformação dela. Estava vendo como ela estava se portando, as orações. Eu fazia para afrontar, irmão. Eu ia para lá, voltava com o carro cheio de pena. Nesse dia que ele falou, vou pra... Calma aí, querida. Não, deixa eu falar. Calma Nesse aí. dia... Estenda a mão para cá, querida. Calma Nesse aí, calma dia- aí. Não nesse manifesta dia não, que- não manifesta. Para. Segura, segura. Nesse dia que eu falei assim, vou pra igreja, ele falou, vou pro centro. No dia seguinte, quando eu fui trabalhar, que eu fui pegar o carro, Eu ia chegar lá. tinha pena de galinha em tudo que era canto do carro. Nesse dia eu falei assim, acabou. Eu não fico mais nessa casa. Eu fui trabalhar com o carro cheio de pena de galinha. Quando eu cheguei em casa, que eu ia quebrar tudo, eu encontrei a casa toda arrumada, irmã. Estratégia. Aí sabe quando tu fica desarmado? Eu olhei a casa toda arrumada e falei, gente, o que aconteceu? Louça lavada. Meu Deus, tudo no lugar. A arte da guerra. Aí eu fiquei quieta, nem briguei, nem me armei, né? Eu falei, vou Deixa eu esperar. voltar no meu testemunho. Obrigado, querido. E aí, eu percebi essa mudança dela. E aí eles programaram esse culto para eu ir. Aí falaram, vamos lá no culto. Eu falei, como é que vou ter que ir, né? Tá fazendo tudo direitinho, tá obedecendo, tá fazendo, não tá criando contenda. Vou lá. Mas eu falei, eu vou de artista. E foi, gente. Ele foi de camiseta. Cheguei lá com a camisa do Tupac. Aqui, ó. Camiseta fininha, gente. Olha, eu queria Branca. morrer. Botei o meu cordão de ouro de 2 dedos, um tigre grandão aqui. Com o cabelo louro, ele entra pelas portas da igreja e tu era pensa o quê? Vai crilouro sentar lá no mesmo. final. Não, ele sentou aqui, ó. Na frente da pastora, eu falei, gente, eu vou morrer, eu quero sumir aqui. Eu fui lá, fui no culto. Foi no culto. Eu fui, sentei lá e o pastor falou. Só que eu não entendia muito da igreja. Então, eu pensava assim, pô, eu vou lá na igreja, vão falar tudo da minha vida. Não vou não. Cheio de vacilação. Cheio de vacilação, se ele ficar sabendo, já era, né? E aí o pastor vinha aqui, ó, dava aquela olhada assim, ó, e saía. Eu falei, meu Deus, ele tá passando tudo pra ele ali, né? E aí ele vinha perto de mim aqui, dava uma olhada assim e partia. Eu falei, meu Deus, é agora. Daqui a pouco Deus tomou aquele homem. E ele falou assim, para você saber que sou eu, o Deus da tua vida, o que você precisa saber, eu vou dizer no teu ouvido, olha o carinho de Deus. E o que a igreja precisa saber, eu vou dizer para a igreja. Ele vinha para a igreja e já falava tudo. Aí vinha para mim e falava, isso. Aí eu chorava. E assim foi o culto todo. No final ele falou, aceita Jesus, irmão. Eu falei, não. Porque ainda existia dentro de mim um homem que precisava ser quebrado. E também existia dentro de mim ainda uma palavra. Porque tudo que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Só que Deus, Ele não deixa a dívida com ninguém. Ainda que o cenário seja proposital, ainda que o cenário esteja dizendo assim, é hoje, tem hora que Deus não deixa acontecer, porque Ele precisa honrar a palavra que Ele deu. E a palavra que Ele tinha dado a ela era, vai ter que ser num outro ambiente. Eu e minha casa serviremos a Deus. Calma que sou eu.
aconteceu, irmão? Fica intercedendo. E aí o contexto foi o seguinte: eu fui para casa, irmão. E aí naquela semana eu tinha um trabalho de macumba para fazer no cemitério do Pichincha. Eu vou correr porque Janaína pegou o tempo todo. E aí eu tinha um trabalho para fazer no cemitério do Pichincha, que esse trabalho era um trabalho para o Exu pesado. Deixa eu ver se tem muita criança aqui, não pode falar. Para um Exu pesado do Sábado 7 Catatumba, que se manifesta como uma entidade feminina, mas demônio não tem sexo, irmão. E aí a lista era: você vai pular 7 covas, na terceira cova você vai achar uma pedra polida do formato do coração, você vai pegar terra, você vai pegar, e no final a última coisa era a alça de caixão. E aí eu fui para lá, esse dia que eu cheguei, um carro cheio de pedra. E aí eu cheguei lá, fiz tudo, irmão, só faltava a alça de caixão. E aí eu falei com o pai de santo, falei: Rodrigo, vou falar o nome dele, ele não está aqui mesmo. E aí, eu falei: Rodrigo, eu não estou achando não, faz o seguinte, você vai para lá com a mãe de santo pequeno, que eu vou para cá. E aí, quem achar primeiro chama o outro. E é assim, irmão, quando você decide ir num caminho diferente, Deus te encontra. E aí eu pulei mais umas 3 covas, encontrei uma cova rasa. Essa cova rasa, eu não sei porquê, mas estava rasa. Eu vi a lateral do caixão. E aí eu falei: a alça. Meti o pé, comecei a balançar nas alças para remover a alça. Quando a alça ia saindo, eu escutei uma voz: não mete a mão aí não. Quando eu olhei o Rodrigo, já não era mais Rodrigo, já estava manifestado. E aí eu falei para ele: Rodrigo, por que não mexe aí não? Aí de novo a voz, que já não era do Rodrigo, era no Rodrigo, diz assim: porque o que está aí é mais forte do que nós. Eu tenho certeza que naquele dia eu mexi na cova de um crente. Só que os nossos olhos estão tão escamados que a gente acha tudo que a gente está fazendo ainda está certo. Eu falei: mais forte do que nós, pode ser magia negra. Aí eu falei: então não vou mexer. Fui procurando, vi o zelador do cemitério e falou: tem muitas aqui. Escolhi algumas alças e levei para casa. Só que dentro de mim ficou ruim daquilo. O que está aqui é mais forte do que nós. É mais forte do que nós. O culto foi bom, mas o que está dentro é mais forte do que nós. Então Deus foi falando comigo dentro daquela mensagem. E aí eu cheguei de manhã, o carro cheio de pena. E aí parei lá, ela foi trabalhar, olhou, toda para terminar, e eu o dia todo limpando a casa. Olha como é que o poder de Deus é tremendo. Eu limpando a casa, arrumando, e aquilo na minha cabeça: é mais forte do que nós, é mais forte do que nós, é mais forte do que acabou com o testemunho, é mais forte do que ela. E assim, é mais forte do que ela. Ela não conseguiu, é mais forte do que ela. Aplauda o Senhor, irmão, pela vida dela. É mais forte do que ela. Só fazer um adendo. Sempre que ele saía para fazer um show, eu botava o joelho para orar e ele via. E quando ele chegava do show, que ele deitava na cama, eu ajoelhava no pé da cama para agradecer a Deus. Deitado, tá uma voz assim. Eu olhava, tava aquela mulher ajoelhada no escuro. E eu vou entender a mão para mim. Meu Deus do céu, o que é isso, mano? E eu orava a roupa, eu orava a cama, eu orava tudo, gente. Saía ungindo tudo, fazia. Minha roupa tudo manchada de óleo. Eu falava: meu Deus, um cheiro, uma fragrância diferente. É falei: isso aí. esse perfume não é meu, não. Ela tacando mirra na minha roupa. Aí a irmã falou: taca a mirra lá, ora, unge. E ela enchendo a minha roupa de óleo. Cada um tem suas armas. Cada um tem suas armas. E aí ele via essa oração. Então eu creio, irmãos, que assim, a gente tem que se movimentar em fé e deixar Deus agir. Eu não ficava falando para ele assim: vamos para a igreja. Eu falava: olha, estou indo para a igreja. Porque o dia que o Espírito Santo toca, filho, não tem quem segure. Quem convence do erro, do pecado e do engano é o Senhor, não sou eu. Então eu não ficava enchendo o saco dele, falando: vai para a igreja, vai para a igreja. Não, eu deixava Deus trabalhar na vida dele, mas ele não podia me impedir de orar. E ele sempre me vendo orando. Amém? Pronto, passei. Obrigado. Me dá o microfone. Obrigado. Não pegue. Corte quando ela pegar. Tá bom? Corte o áudio dela, não deixe. E aí, eu fiquei aquela semana toda, irmão. É mais forte do que nós. É mais forte do que nós. E aí eu falei: meu Deus,
para eles que eu não quero mais. Aí fui lá no centro, falei assim, eu não quero mais nada, a partir de hoje não conta com meu dinheiro, tudo que eu fiz eu vou desfazer, toda aliança, tudo que eu tenho eu vou desfazer. E eles falaram assim para mim, falando com o pai de santo, e aí o pai de santo manifestou na hora, o demônio falou, se você fizer isso, nós vamos te matar. Eu falei, não vai. Ele falou, nós vamos. Eu falei, não vai. Eu falei, não vai. Se você vir atrás de mim, vai me pegar lá no pessoal do pé para trás. Somos nós, irmão. Pé para trás é o crente aqui, a gente orando. E aí, falei, vai me pegar, que é assim que falam da gente lá, tá? Pessoal do pé para trás, somos nós. Eu falei, vai me pegar lá no pessoal do pé para trás. E aí ele falou, eu vou te matar. Aí, meu irmão, aí às vezes a gente não se converte, a gente se convence. E aí passou aquela semana que eu falei com eles, e eu falei que não ia mais. E aí o que aconteceu? Eu passei na Cidade de Deus, lá tem uma quadra chamada Mocidade de Jacarepaguá. Não, eu vou falar. Eu falo. Não se envolve aqui não, é minha parte, cara. Eles convidaram nós dois. E aí eu tinha um golzinho, um esporte, azul metálico, bonitão, celeste, mas era bonito, artista. Você não entende, artístico, você não alcançou. E aí, cara, eu passei nessa encruzilhada aqui, essa quadra numa encruzilhada. Eu passei nessa quadra, e aí meu carro tomou 11 tiros, mais ou menos 13 furos no carro. E eu sempre fui muito conhecido lá, mano, todo mundo me conhece na Cidade de Deus. E aí eu desci do carro, e aí eu olhei pra esquina e falei, cara, quem deu tiro no meu carro? Todo mundo me conhece aqui, meu carro todo mundo conhece, sabe quem eu sou? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Deram um tiro no meu carro. E aí eu desci, fiquei um tempão ali pensando, cara. E a voz de novo veio, é mais forte do que nós. Aí eu entrei no carro, ia fazer uma participação no antigo Fórmula do Gol. E aí eu entrei no carro, bati a porta do carro. Quando eu fui ajeitar o retrovisor, vi o Zé Pilintra sentado no banco do carro. E ele deu aquele sorriso pelo chapéu, que vocês conhecem, ou já viram, ou não conhecem. Graças a Deus, se não. E aí, ela está falando até sem microfone, vocês estão vendo, né? Eita, estenda a mão para cá, irmão. Acho que é o inimigo que está usando ela. E aí, o que acontece? Eu vi, quando eu olhei para trás, ele se desfez. Eu falei, cara, eu preciso acertar. Eu preciso ir para Jesus de verdade. De verdade. Aí o tempo passou uns dias. Eu encontrei essa irmã em casa. Crente, né? Roupa diferente. Aí eu falei para ela assim, dá para aceitar Jesus em qualquer lugar? Aí ela falou, dá. Falei, não precisa ser na igreja não. Ela falou, na igreja, Gustavo, é porque lá Deus preparou um pastor, alguém para te auxiliar, para te ajudar assim como me ajudou. Mas você dá para aceitar Jesus em qualquer lugar. A igreja é para te ajudar a caminhar em Jesus. Aí eu falei, eu quero aceitar aqui, agora. E pasmem vocês, eu me ajoelhei no lugar que ela ajoelhava. Então no lugar do teu choro é o lugar da tua vitória. Deus não queria no culto, Deus queria lá. O lugar que Ele falou para ela, eu vou botar Ele aqui, eu vou salvar Ele. Eu vou buscar Ele, eu vou salvar a tua família. Então Deus honra os compromissos. E eu aceitei Jesus lá. E depois eu comecei a caminhar com Jesus. Mas diga, tá fácil não, pastor. Diga, repita, tá fácil não, pastor. Imagina, crente rebolador. Crente rebolador. Porque eu tinha um contrato que na época, há 20 anos atrás, 750 mil reais. Se eu quisesse sair do Tigrão. E você imagina o conflito de dançar cerol na mão, passinho, e quando você descer de lá, o inimigo te acusar de falso crente. Porque eu tinha Jesus por dentro, mas eu expressava um outro homem por fora. Era a minha profissão. Mas imagina o conflito de toda vez subir para poder
fazer o show, trabalhar, mas com a responsabilidade me marcando, Satanás me batendo, doído. Vocês têm eu sempre tive a visão muito aberta, pela graça de Deus, e eu subia no show, irmão, eu vi os demônios nas pessoas, e aí eu parava o show, saía do show, ou então no final do show eu orava com eles, eles começaram a ver que eu estava ficando crente, porque os caras também não acreditavam, então eles estavam falando, Gustavo está virando crente, Gustavo está virando crente, e eu cheguei, irmão, não sei se vocês sabem, mas artista, homem, tem muita mulher em cima, sim ou não, irmão? Então as mulheres ficavam em cima, e eu ficava assim, Jesus, como é que eu vou sair dessa, Jesus? Eu estou na moral com a minha esposa lá, me ajuda, Jesus. Aí Jesus teve a brilhante ideia de me dizer quem eu sou para ele. Ele falou, você vai dizer o seguinte, quando as meninas vierem na tua direção para te cantar ou te chamar, você vai falar que tem um noivo. Já pensou, né? Tu pensou no que eu pensei também. E aí como é que eu falava que eu tinha um noivo, irmão? A menina ia pensar que eu era do outro lado. E aí, na primeira vez, a menina veio, toda eufórica. Eu quero você. Eu falei, eu não posso. Ela não pode por quê? Eu falei, porque eu tenho um compromisso. Sou casado. A menina é casada, mas não é capado. Aí eu perdi a primeira guerra. Não fiquei com ela, não. Mas eu perdi o argumento. Eu falei, Jesus. Ele falou, não foi isso que eu te mandei falar. Aí passou. Foi no outro show. No mesmo cenário. A menina falou, eu quero você. O preto também não é muito feio, não, né? Arrumado fica melhor ainda. E aí, ela veio e falou, eu falei, não posso porque eu tenho um noivo. A menina, oi? Aí eu falei, eu tenho um noivo. Aí ela, não estou entendendo o que você está dizendo. Aí eu falei, senta aqui que eu vou te explicar quem ele é. Eu falei, meu noivo é Jesus, eu sou casado com ele, eu pertenço a ele, e eu não posso trocar ele por um flerte. Então ele me trouxe aqui, a função era trabalhar no meu trabalho, mas a mensagem que ele tinha por detrás das cortinas é que Jesus tem um plano na sua vida. Jesus não tem para você um namorado ou só um cara que você vai sair na noite. Jesus tem um plano de casamento para a tua vida. E foi assim que eu trouxe meninas diaconisas que estavam no caminho do Senhor, que saíram do caminho do Senhor. Então eu pude, no tempo que eu estava lá, irmão, eu pude pregar para Jesus em meio à guerra. Eu falo isso com todo o carinho para você, porque talvez você esteja num ambiente que não favorece a sua jornada de serviço com o Senhor. Eu me lembro de um texto na Bíblia. O contexto diz que Paulo e Silas estavam a caminho da casa de oração. E o contexto é, eles foram em caminho. Estou pregando para você não, mas você já conhece a mensagem. E no caminho encontraram uma mulher que falavam, vocês são demais, vocês são filhos do Deus vivo. Só que isso, com o tempo, irmão, vai batendo na nossa mente, porque se a gente não for em Cristo, a gente é orgulhoso. Só que eles repreenderam essa mulher e foram mandados para a prisão. Só que o contexto deles, irmão, não perdeu, porque ainda na prisão, eles transformaram a prisão num lugar de adoração. Então, ainda que você esteja aprisionado num lugar, ainda que você esteja submetido a um lugar que você não tem domínio, transforme esse lugar no melhor culto, na melhor casa de oração que você pode ter. Porque eu preciso te dizer, se eu vi ela fazendo tudo isso, tem pessoas que vão ver você, ainda que o cenário não seja favorável, ainda que tudo aconteça de forma negativa, seja o positivo daquele lugar, seja o contrário. Eu preciso dizer para você, irmão, para você, irmã, vão cuspir na tua cara. Você vai perder amigos, e eu posso piorar, você vai perder familiares. Vai ter muita gente que vai virar as costas para você, porque você já não vai ser o cara do camarote, você vai ser o quadrado. Ainda é melhor subir quadrado do que descer redondo, irmão. Mas entenda uma coisa, você vai ser odiado por muitos, por amor a Cristo. Porque Deus tem um propósito para a sua casa. E para esse propósito acontecer primeiro, precisa acontecer com você.
isso acontecer com a tua casa. Agora eu estou no microfone. Já ficou de castigo, aprendeu, né? E eu falo isso porque quando nos fizeram esse convite para falar da família, para falar aqui num culto de família, quero te dizer, você pode ter todo motivo para desistir, mas Jesus também não desistiu de você. Primeiro, todas as nossas falhas estavam sobre Ele. Ele não pecou, Ele levou o nosso pecado. Então quem tinha motivo para desistir era Ele não desistiu. Ele não desistiu do teu marido que chegava bêbado. Ela não desistiu de mim. Muitas vezes quis, mas Jesus não desistiu. Então eu preciso te dizer, irmão, para hoje eu estar aqui falando, talvez arrumado um pouquinho com a fala, preciso me dizer, eu sempre falo isso, e toda vez que eu estiver com ela e a gente estiver junto, eu vou falar, muito do que eu aprendi foi com ela. Ela formou o pastor que eu sou. O amor que eu tenho pelas pessoas, o amor que eu tenho pelas almas foi por causa dela. Eu vim de uma mentalidade que meu pai, para dizer que te amo, ele não deixava faltar comida em casa, porque a linguagem do meu pai era, se não tem nada faltando, você é amado. Então talvez a sua cultura seja uma cultura que nunca disse eu te amo, uma cultura que nunca cuidou de ninguém, mas isso pode parar em você. Você pode reescrever uma nova história. Meu filho está aqui, ó. Tem hora que eu constranjo ele dizendo que eu amo. Tem hora que ele fala, você está muito amoroso. Mas não é que você não recebeu, que você não pode dizer. E olha o que Deus disse: fale-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, alguém que vai ser parte contigo do propósito. Ei você, mulher, ei você, minha irmã, você é parte do propósito de alguém. E calma aí, querido, segura que eu estou no sermão. Entenda uma coisa: a pior coisa de um homem e de uma mulher é descobrir que dormiu por muito tempo numa cama errada. Deus tem um propósito para a sua casa, para a sua família. E se está tudo errado, Deus está te ensinando como consertar. Porque às vezes não está como a gente quer, mas a gente está esperando que Deus faça, e Deus está esperando que a gente faça. Então muita coisa eu construí com ela. Imagina, irmão, essa mulher me deixava com fome. Eu, irmão, simples dançarino. Minha mãe sempre fazia comidinha, deixava a jantinha pronta, chegava lá, 2 tipos de carne, tudo direitinho. Chegava lá, essa mulher não fazia nada. Eu falava, ela não me ama não. Por quê? Porque a minha linguagem de amor é espelhada na minha mãe. Eu não entendi que ela foi formada pelo pai com tudo na mão. Então o tempo foi me construindo a não brigar mais pelo prato de comida, porque mais importante que o prato de comida era ter ela do meu lado. Então se eu amasse, se eu cuidasse dela, a comida ia chegar. E esse é o reino. Quando a gente busca Deus acima de todas as coisas, as outras coisas nos são acrescentadas. Então quando eu busquei ela, busquei cuidar dela, ela começou a acrescentar coisas na minha vida. Agora eu vou deixar você falar. E quando eu falo para... Já estamos terminando. Para a gente encerrar aqui já, para as mulheres, né? A gente sempre quer falar, mas entender o tempo certo de falar é muito importante. A maneira certa de falar é muito importante. Antes eu brigava com ele, porque você é egoísta. Eu já chegava acusando. Depois de um tempo eu entendi que não era eficaz esse tipo de conversa. E eu esperava baixar o ânimo. Eu falava assim, olha, eu preciso conversar com você. Quando você toma esse tipo de atitude, eu não estou dizendo que você é egoísta. Eu estou dizendo que eu me sinto desvalorizada, despriorizada. Eu sei que talvez não seja a sua intenção, mas eu acho que você precisa se importar com o que eu sinto. E dessa forma a gente começou a se entender e melhorar o nosso diálogo. Pastora, vocês são perfeitos? Não. Você tem 2 pessoas com um gênio forte. Lá em casa é gênio forte para tudo que é canto. É meu filho, é minha filha, eu, ele. Tem hora que a gente tem rusga e tá tudo bem, mas a gente baixa o ânimo e conversa e se entende e prossegue.
Ah, pastora, eu tenho até o meu testemunho, né? O Gustavo, ele me traiu nesse processo algumas vezes. Eu nunca peguei uma traição dele. E eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Porque isso quando... aconteceu, deixa eu falar também, né? Fala. Vou ficar muito feio. Mais feio do que Já você ter sido. Isso aconteceu. Fala, amor. Isso aconteceu. Não dá para ouvir direito. Isso aconteceu quando eu não era crente. Então, o que acontece? Quando você se postura diante de Deus, Deus vai te cobrar algumas coisas que você vai precisar fazer. E para zerar a conta com ela, Deus falou, você vai ter que ir lá. Se desnudar na frente Ele confessou dela. depois que ele se converteu para mim. Então eu precisei, no tempo de maturidade dela, e nela em confessar as minhas máculas, as coisas que eu fiz que ela não merecia receber. Mas foi num tempo de maturidade minha e maturidade dela para entender o que Deus estava querendo fazer através de nós. Então eu tive que ir lá, porque você pode esconder de qualquer coisa, de qualquer pessoa, mesmo da sua consciência. Como você fala para alguém que não pode beber se você ainda bebe? Como você fala para alguém que não pode trair se você ainda trai? Então Deus falou, vai lá que eu quero zerar a tua conta com ela. Porque o que eu quero fazer com vocês vai precisar que vocês agora andem de igualdade. E isso para mim foi muito difícil, porque eu sempre falei assim, eu nunca vou perdoar uma traição. E aí quando ele me contou isso, a gente estava num retiro da igreja, eu falei, olha, eu não quero conversar com você, eu preciso do meu tempo. E ele me deu o meu tempo. Isso ficou mais ou menos 1 ou 2 semanas, eu não me recordo o tempo exato. E eu refletindo e orando, falando, Senhor, o que eu faço? Porque eu não sei como agir, eu sempre falei que eu não ia perdoar e que ele não deveria ter feito isso e tudo mais. Aí o Espírito Santo começou, né? Quem é você para dizer que pode ou não perdoar quando você peca todos os dias e eu te perdoo? Você me trai. E você me trai todos os dias, e nós traímos de fato o Senhor todos os dias, e o Senhor começou a me constranger ali naquele momento, e eu falei, Deus, eu orei tanto por esse homem se converter, agora que ele se converteu, que ele está nos caminhos do Senhor, ele confessa isso para mim, não precisava nem ter confessado, a gente seguiu a vida, mas foi um confronto de crescimento espiritual para mim, por quê? Porque nós somos perdoados todos os dias, e é o 70 vezes 7. Eu não estou dizendo que eu ficaria perdoando 50 traições, não é sobre isso. Porque ele chegou para mim, ele me pediu perdão e disse, eu nunca mais vou fazer. E não o fez. A gente não tinha filhos nesse período, tá? Só para deixar claro, nós éramos um casal sem filhos. E a gente só teve o Natan. Quando ele se desligou do bonde do Tigrão, eu descobri que estava grávida, o dinheiro cessou, dependemos de cesta básica da igreja. E a gente ficou assim... Porque nessa hora, o telefone dele não parava de tocar para chamar ele para fazer presença VIP. Ele se desligou do bonde do Tigrão, o telefone dele podia até ser cortado, porque não ligava ninguém. Então, a gente constrói castelos de areia no mundo. Mas em Deus, você vai morar em palácios com Ele. Deus vai te levar a lugares altos. E a gente escolheu prosseguir negando coisas no meu eu, ele negando coisas no eu dele, para que a gente juntos pudesse construir e ter uma família. Então hoje eu louvo muito a Deus essa oportunidade de estar aqui, dizer que eu agradeço a Deus a oportunidade de contar essa história de vitória, onde o mundo só conta a história de derrota. Depois disso a gente gerou meu filho está na presença do Senhor, minha filha é uma bênção, está lá dentro da salinha, e eu vejo meu filho lendo a palavra. Se você for ver hoje, nem falei nada com ele, mas ele postou lá na atualização do Instagram dele, louvado seja, graças a Deus eu nasci em berço cristão. É o primeiro da minha família que nasce num berço cristão. E ele vai ter uma esposa que vai criar filhos na presença do Senhor. Não vale nada, tá, gente? É isso que eu tenho que virar. Todo dia ele me liga, eu pedir Pix, ele, mamãe, eis que vejo a sua conta bancária abrindo. Eu falo, tu é muito crente, tu podia ficar num jejum, vaso. E aí mas a minha casa é assim, a gente brincando o tempo todo um com o outro, ele, e ver isso no Instagram dele, um jovem de 14 anos, estuda numa escola federal, onde, né, vocês já sabem, e ele tá lá
com a mente focada em Cristo, falando do Senhor. E eu louvo a Deus, porque é o primeiro da geração de milhares que vieram da macumba. Ele é o primeiro de uma geração de bênção. Então não desista da sua família, querido. Continue lutando. Nós queremos em Jesus te agradecer por você emprestar o seu ouvido para a gente por um momento. Eu quero te dizer, eu quero profetizar. Se você pode, estenda a sua mão, deixa eu profetizar. Eu quero profetizar que a tempestade vai passar. Amém. Eu quero profetizar que o tempo mal vai passar. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, porém a alegria vem pela manhã. Existe uma amanhã para você. Existe um novo cenário. Ainda que esse cenário te diga tudo ao contrário, ainda que esse cenário esteja dizendo que não vai acontecer, Deus está dizendo, vai acontecer sim. Eu preciso te dizer, Deus ele não faz Ismael, Deus ele dá Isaac. Deus não vai te dar nada prematuro, Deus não vai te dar nada fora do tempo. Deus está trabalhando a sua mente, mulher. Deus está trabalhando a sua mente, homem, para que no momento certo você consiga cantar o hino da vitória. E eu quero profetizar que dentro desses dias Deus vai entrar na tua casa de maneira sobrenatural. Ele vai mexer no teu filho, ele vai mexer na tua filha, na tua família, no teu marido, na tua esposa. Ei, ele vai mexer lá, porque é tempo de Deus restaurar as famílias, é tempo de Deus restaurar os lar. E eu preciso te dizer, meu irmão, se mantenha firme, porque existe um tempo chamado o intervalo da bênção, aonde a gente ora e nada acontece. Mas no intervalo da bênção, Deus dá o crescimento. Eu quero fazer uma coisa que eu fiz rapidamente, pastor. Você já viu a semente, irmão? Ela é assim, ela é pequenininha e você não consegue ver o crescimento dela, porque ela está escondida por baixo da terra. E a semente, quando ela é plantada, ela é submetida, ela é pressionada pela terra. Então me ajude nesse ambiente, faça assim, isso, faça assim. É profético, irmão. Você é semente, e a semente está escondidinha aqui, ó, fazendo movimento, porque você foi feito pelo Deus de movimento. Só que se você vê em slow motion não, mas em velocidade rápida, a semente vai fazendo assim, ó, e daqui a pouco ela vai fazendo assim, ó. E aí levanta só um bracinho. Ela cresce escondido, mas a vitória é aparente. Então eu preciso dizer, Deus está trabalhando nas coisas escondidas. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando nele. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando nela. Ah, pastor, mas eu não vejo nada. Ah, líder, eu não vejo nada. Não é para ver, é só para regar a semente. Aquele que semeia chorando vai voltar sorrindo. Entenda, Deus está trabalhando no invisível para que você receba no visível. Pegue nessa noite em nome de Jesus isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Você pode aplaudir o Deus